Oi gente, tudo bom? Uma grata surpresa chegou ao catálogo da Netflix recentemente. É o filme alemão chamado Paraíso, que já está despontando entre as 10 produções mais assistidas da plataforma. Eu assisti e gostei bastante. É uma distopia misturada com ficção científica bem legal. E nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre a obra, inicialmente sem spoilers, ou seja, sem nenhum tipo de revelação que possa comprometer de você assistir essa obra depois. E depois eu falo com spoilers, explicando tudo que eu entendi da obra, cheia de referências, com uma baita crítica social bem bacana, e aí sim vão ter diversas revelações, mas eu aviso antes, fica sossegado. Em Paraíso, a gente acompanha a história de uma sociedade futurística onde as pessoas estão possibilitadas de vender parte dos seus anos de vida. Ou seja, eu posso vender 10 anos de vida, eu vou envelhecendo esses 10 anos e outra pessoa que tem que ser compatível a mim recebe esses 10 anos e rejuvenesce. Então, obviamente, existe uma grande diferença social, onde as pessoas que possuem essa vantagem são sempre as pessoas que têm dinheiro. A gente acompanha a história do Max, que é um dos funcionários ali mais ativos, que tem mais capacidade de lábia de vender esse produto para as pessoas. Ele trabalha na Ion, que é essa empresa que disponibilizou essa tecnologia de venda, né, de compra, de aquisição de anos de vida. E a gente acompanha ele visitando algumas comunidades mais pobres. Tem muito imigrante que quer ter uma condição melhor para poder entrar numa sociedade que é um pouco mais organizada, poder ter uma condição de vida melhor. E ali ele tá conversando com os familiares, umas pessoas mais pobrezinhas, e ele fala que é interessante, porque há pessoas que vende ali aquela grande quantia para uma pessoa que tem uma grande condição financeira e que pode comprar. No caso específico desse casal ali com o filho mais novo que tá vendendo ali seus anos de vida, ele fala que ele mesmo já vendeu alguns anos de vida dele, acho que 5 anos para pagar a faculdade, e isso mudou a vida dele. Hoje ele trabalha numa grande empresa, que essas coisas podem acontecer com aquele jovem. Então ele consegue convencê-lo a assinar um contrato e vender alguns anos de vida. Com isso, ele recebe uma grande homenagem na empresa, e aí a gente entende que realmente ele é uma pessoa que dá muito dinheiro para a empresa. Ele é super bem reconhecido pela dona da empresa, que é a Sophie, que gosta muito do trabalho dele. A gente acompanha também os bastidores da vida dele. Ele é muito bem casado com a Helena, que é uma pessoa que ele conheceu também durante esse trabalho. Ela não quis vender anos de vida, ela é super mais purista nesse sentido, os dois são super felizes. Ele não se dá muito bem com a família dela, que a família dela é contra isso. E ali a gente também acompanha os bastidores da sociedade, porque obviamente que numa sociedade com tanta diferença social, existem também as pessoas que são contra isso. Então existe um grupo que é um grupo armado, um grupo que batalha contra essa tecnologia, que é o grupo Adão, que não quer que isso se dissemine. Então eles são até violentos, eles querem combater tudo aquilo, inclusive querem acabar com as pessoas que compraram anos de vidas de outras pessoas, que a possibilidade muito grande é que elas sejam muito pobres, que tiveram que fazer isso meio que obrigado por falta de condições financeiras. Então existe toda essa crítica social legal no filme. E a partir daí a gente vai acompanhando todas as evoluções que acontecem, especialmente no casal Max e Helena, porque eles passam por uma situação bem complicada, onde eles se veem numa situação em que precisam resolver essa questão de venda de anos de idade, porque senão eles vão perder algo muito importante na vida deles. E a partir daqui eu não vou falar mais muita coisa, porque senão pode ter spoilers, né? Isso pode comprometer você a assistir a obra, e eu acho que é um filme bem legal para você assistir mesmo, porque tem sim um roteiro muito legal, os diálogos não são aqueles diálogos muito expositivos, tanto que tem várias partes da situação do Max e da Helena que a gente vai entender mais pra frente em conversas com outras pessoas. Então não existe aquela coisa de você se lembra que naquele dia eu fiz tal coisa, que parecem até muita coisa mecanizada. Isso me incomoda em muitos filmes, especialmente filmes que trazem muita tecnologia, muita coisa que precisa ser explicada. Então nem sempre a explicação precisa vir clássica assim na tela, não precisa vir de um diálogo muito óbvio. E nesse filme eu não senti que isso acontece, eu achei bem legal nesse sentido também. Fora que é um filme constantemente com reviravoltas, com ação, então ele não é um filme monótono, é um filme relativamente curto, eu não senti que ele foi muito longo, e não tem aquela coisa hollywoodiana, cheia de efeitos especiais. Os efeitos que tem são bem feitos, mas não é nada absurdo, né? Foge muito
rotina, aquele circuito que a gente tem de Hollywood, que é sempre entre Hollywood, entre algumas outras áreas, às vezes gravações no Canadá. Não, essa é uma obra alemã, uma obra super diferente, super bacana. Eu achei que foi um grande ar fresco pro catálogo da Netflix. Por isso que tá super bem contado, na minha opinião, e tá sempre despontando ali entre os 10 filmes mais assistidos. Inclusive, eu acredito que é um filme, sim, que tem tudo pra ter uma segunda versão, né? Uma continuação. Porque, primeiro, é um filme que tem uma brecha disso no final, e eu vou falar nisso na parte de spoilers desse vídeo, mas também porque é uma história que, pra mim, renderia basicamente e perfeitamente um seriado. Porque tem muita história pra contar, tem muita coisa nesse universo que eu acho que vale ser explorado. Fora que os personagens são interessantíssimos. Uma das que eu mais gostei, inclusive, é uma das protagonistas, que é a Helena, que geralmente eu pego um pouco de ranço das protagonistas que são muito frágeis, que ficam naquelas de depender dos personagens. A Helena não, a Helena começa como uma personagem que parece que vai seguir nessa linha, mas ela se destaca, ela tem opinião, ela faz o que ela quer no final, sabe assim? Eu gosto muito de personagens que têm essa característica. Então eu acho que vale sim uma continuação desse filme, e eu acredito que pela repercussão que ele tá tendo, a Netflix não vai abrir mão disso. Mas rapidinho, antes de eu te falar a parte com spoilers, explicar um pouquinho do que acontece no filme, falar um pouquinho também das explicações, de tudo que eu entendi do final, faz um favor, dá uma conferida se você já tá inscrito aqui no canal. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, sobre cultura pop, sobre seriados, sobre filmes, então se você gosta desses temas, se inscreve que esse canal é pra você. Já me ajuda e dá um joinha logo agora, nessa metade assim do vídeo, porque isso me ajuda tanto, vocês não fazem noção. Esse vídeo acaba sendo entregue para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, mas que gostem desses mesmos temas. Então você vai ajudar a mim, a outras pessoas, e não te custa nada, é gratuito. Também aqui embaixo comenta se você já assistiu Paraíso, se você gostou, não gostou, comenta o que você entendeu do final, eu vou adorar trocar essa figurinha com vocês. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá, eu vou ficar muito feliz. A problemática que eu comentei, que envolve ali o Max e a Helena, é que eles voltando da casa dos pais da Helena, eles veem o apartamento deles pegando fogo. Porém, como não foi algo acidental, o seguro diz que foi causado por causa de uma vela que eles deixaram acesa, o seguro não cobre. E dentro do contrato que a Helena assinou há um tempo atrás, sem o Max saber, lá tá falando que se eles não tiverem o dinheiro para pagar por completo o restante do financiamento do apartamento, a Helena vai ter que vender anos de vida. O Max depois fica tentando correr atrás de ele vender anos de vida, mas não pode. Primeiro porque não tá no contrato, e segundo porque a pessoa com quem ele vendeu o anos de vida alguns anos atrás, lembra que ele vendeu para fazer a faculdade? Essa pessoa já morreu, então ele não tem outra pessoa compatível. Ele tenta pedir um empréstimo para a chefe dele, a Sofia, que é a dona da Ion, e não consegue. Nisso, a Helena acaba tendo que vender os anos de vida, porém, não são poucos anos de vida, como, por exemplo, o Max teve que vender 5. Não, na verdade, a Helena tem que vender 38 anos de vida para quitar o apartamento. Acaba sendo feito isso meio contra a vontade, a Helena não quer, porém ela acaba voltando para casa, e quando você vende os anos de vida, você começa a sentir os efeitos aos poucos. Então, ao passar dos dias, ela começa a sentir o seu corpo mudar, o cabelo ficar branco, a pele dela enrugar, então ela começa envelhecendo aos poucos. O Max tenta dar todo o apoio possível, ele tá com aquela situação de passar um grande problema em casa, mas ele tá muito bem na empresa, ele inclusive é promovido e tudo mais, mas nada daquilo adianta, ele também tá super mal pela situação que a esposa dele tá passando. E aí o casamento deles vai realmente pras cucuias quando eles descobrem que a Helena tava grávida na época que ela fez o procedimento e ninguém sabia, e era o sonho da vida deles ser pai, né, dos dois, eles queriam ter filhos. E ali, como o corpo dela envelheceu 38 anos rapidamente, obviamente a gestação não suportou. Então ela acabou abortando e os dois ficaram arrasados, o casamento deles acaba, ela acaba voltando para casa dos pais dela e ele fica realmente muito mal e se questionando sobre esse sistema que ele faz parte. Porque ele que vende, ele que convence as pessoas a assinarem contratos, né? A única pessoa com quem ele não conseguiu convencer a assinar esse contrato foi a Helena muitos anos atrás, e por isso que ele casou com ela, né? Ele gostou desse perfil dela de não querer, de ser purista, e agora ela foi obrigada a fazer isso. E aí ele começa a buscar outras formas de tentar solucionar essa condição, e aí uma coisa bizarra acontece, ele tá andando assim na rua, e ele vê uma criança que não é uma criança, dá pra perceber que ela é uma adultinha num corpo de criança, e ali quando ele conversa com ela, ele descobre que aquela mini traficante ali, aquela criança, na verdade é uma adulta que foi rejuvenescendo, comprando
anos de vida, só que de forma clandestina. Então existe sim um sistema clandestino que faz essa compra e venda de anos, dependendo se a pessoa é compatível. Então, obviamente, o Max vai atrás da Helena, porque ele quer fazer isso, ele quer procurar essa forma clandestina, e a única pessoa compatível que ele sabe que existe é a própria Sophie, porque ele descobre que foi a Sophie que pegou os anos de vida da Helena, que ele vai encontrar com ela e vê que ela tá muito mais jovem. Então ele descobre que as duas eram compatíveis e que é a Helena que pegou os anos de vida dela. Então, a Helena não, a Sophie. Ele vai ir atrás da Sophie, vê um momento em que os guardas, né, os seguranças dela não estão próximos dela e rapta ela. Só que ele percebe que ela tá muito mais jovem, então ele rejuvenesceu ainda mais. Ela tá quase uma adolescente. E aí ele vai atrás da Helena, os dois vão atrás dessa organização que faz esse sistema clandestino. No meio do caminho, inclusive, ele descobre que essa pessoa que ele raptou achando que era a Sophie, supostamente a filha da Sophie, porque ela tinha uma filha que ela não falava muito na mídia, porque de acordo com ela é uma questão de segurança, porque existe todo um grupo que não apoia o sistema, ele não acredita muito, mas existem várias provas de que ela realmente é a filha da Sophie. E depois disso tudo, eles acabam sendo abordados pelo pessoal do Grupo Adão, que é aquele grupo que não concorda com tudo isso. E aí sim, eles descobrem que de fato a Marie é a filha da Sophie, não é a Sophie. Eles descobrem que a Sophie desde o começo planejou tudo isso, porque a Sophie desde o começo queria os anos de vida da Helena, por isso ela mandou o Max atrás dela, só que o Max casou com ela, não sabia de nada disso. E aí a única forma dela conseguir convencer, né, a Helena a doar os anos de vida, já que ela era toda por isso, ela não queria isso, era colocando isso em contrato no financiamento do apartamento. Então a gente vê que a Sophie, na verdade, é a grande vilã da história. Depois de um conflito ali, a gente acaba descobrindo que dentro dos guardas ali, dos seguranças da própria Sophie, também tinha gente infiltrada do Grupo Adão, tem uma outra segurança dela ali que também já ganhou anos de vida pra poder proteger a Sophie. Enfim, tá todo mundo envolvido no final das contas. A Helena consegue fugir dali, ela leva a Marie porque ela pega e tá decidida. Não quero mais o Max participou de tudo isso, tira ele do carro e acaba levando a Marie, que é a filha da Sophie, já que ela é filha da Sophie, ela é compatível com ela, supostamente, e vai até aquele grupo para poder fazer o transplante de anos. E aí no final a gente acaba descobrindo que de fato deu tudo certo, porque o Max, depois de muitos anos, encontra a Helena bem mais jovem numa praia e ela tá grávida, ela realizou o sonho dela. Porém, não é filho do Max, porque a gente vê que a Helena tá com outro rapaz. O Max abandonou toda essa carreira dentro da Ion, ele hoje em dia é um dos líderes do Grupo Adão, então ele luta contra isso. E a gente vê a vida da Sophie. A Sophie conseguiu resgatar a filha dela, a Marie, só que a Marie deu anos de vida, né, pra Helena. Ou seja, ela está envelhecendo aos poucos. Quem pode passar esses anos de vida pra ela é a mãe, porque a mãe é compatível. Porém, a mãe diz que não vai passar, porque ela já tá quase alcançando a possibilidade de fazer esse procedimento de transplante de vida, né, de anos, de juventude, sem precisar da compatibilidade. Então ela precisa estar jovem para poder fazer isso. E fim de filme. Eu achei o filme interessantíssimo e fala se esse gancho não vale uma continuação. Achei muito legal, eu fiquei especulando o que poderia acontecer agora, e eu fico pensando que a Marie pode ser uma pessoa que vai ajudar o Grupo Adão, enfim, eu já criei 1001 possibilidades, eu acho que uma continuação seria super válida. Me diz aqui embaixo o que você achou do filme, se você também gostou tanto quanto eu, e a gente vai trocando essa figurinha. É isso, gente, um grande beijo e até a próxima!